Eu parei, tá? Para não ficar uma coisa muito maçante. Trajetórias ortogonais, nós vamos retomar um pouco dos conceitos vistos lá na álgebra. Duas retas são ortogonais se elas formam entre si 90 graus. Ou se a projeção, a sombra dela sobre outra reta, forma 90 graus. Então, eu posso ter retas no espaço, imagine uma reta no teto da tua casa e uma reta no chão da tua casa. Se a sombra, a projeção daquela reta do teto no chão da casa formar 90 graus, eu digo que são duas trajetórias ortogonais. E esse conceito, ele vale para curvas também. Quando na intersecção das curvas as retas tangentes formam 90 graus, eu digo que aquelas curvas são ortogonais em seu ponto de tangência. Beleza, crianças? Então, imagina duas curvas que se cruzam. Elas têm um ponto em comum, no seu ponto de intersecção. Se as retas que tangenciam cada uma dessas curvas naquele ponto de intersecção formam 90 graus, então eu digo que elas são trajetórias ortogonais. Por exemplo, vou pegar aqui, eu tenho uma curva qualquer, tá? Eu tenho uma outra curva aqui. Se nesse ponto aqui de intersecção as curvas formarem entre si 90 graus, nesse pontinho, eu digo que... Como é que tira isso aqui? Que a curva C1 e a curva C2 são trajetórias ortogonais. Então, geometricamente, essa é a definição de trajetória ortogonal. Tudo bem, garotada? Alguma pergunta até aqui? Não. Vocês nunca têm pergunta. Então, eu trouxe aqui uma definição que diz que quando todas as curvas de uma família de curvas, ele traz como exemplo ali uma função g, de y, de x e de c, for igual a zero, se interceptam ortogonalmente, as curvas... Minhas almas que vão endereçar aí. Eu vou ler por aqui, porque ela não está dando, não. Deixa eu dar uma olhada aqui. Aqui. Quando todas as curvas de uma família de curvas interceptam ortogonalmente todas as curvas de outra família de curvas, então disse que as famílias são trajetórias ortogonais. Isso é aquele desenho que eu fiz. Eu coloquei uma curva C1 e uma curva C2. Nos pontos de intersecção, se as retas tangentes formam 90 graus entre si, eu digo que aquelas duas curvas elas são uma família de curvas ortogonais. Então, família de curva ortogonal significa que no ponto de tangência, no ponto de intersecção, as retas tangentes formam 90 graus entre si. A gente sabe que a reta tangente ela forma 90 graus com a circunferência. Porque ela forma 90 graus com o raio da circunferência. Ela só é reta tangente se ela formar 90 graus com o raio da circunferência. Então, aquela projeção do raio, naquele ponto, a reta tangente é uma reta que constrói geometricamente 90 graus com a projeção da reta do raio.
Se duas curvas se cruzam, como no exemplo que eu dei agora há pouco, naquele ponto onde elas se interceptam, naquele ponto comum, se eu traçar a reta tangente de cada curva e verificar que forma 90 graus, então conclui-se que aquelas curvas são trajetórias ortogonais. Elas se interceptam. A gente só vai analisar quando elas se interceptam. A gente não vai analisar em projeções, tá? A gente vai trabalhar com geometria plana, beleza? Eu sei que o conceito de ortogonalidade ele expande. Ele é a projeção, tipo de uma reta que está no espaço, uma reta que está no chão, se a sombra de uma sobre a outra formar. Mas para a família de curvas ortogonais, trajetórias, elas precisam estar no mesmo plano, tá? Então elas precisam ter um ponto em comum, beleza? E aqui tem um macete para vocês seguirem para resolver. Primeiro a gente vai eliminar a constante. Depois a gente vai retomar lá na álgebra que se elas são trajetórias ortogonais, o produto dos coeficientes angulares é igual a menos 1. E por último, a gente resolve a equação da trajetória. Eu trouxe um exemplo aqui. Não, aqui não. Aqui eu trouxe as duas curvas. Não, pode deixar, Matheus. Vamos cobrar na prova. Cobrar tudo. Vou fazer uma prova personalizada para cada um. Todos que não abriram a foto, eles vão receber uma especial, que vai ser um convite para fazer EDO 1.2, que agora vai ter a 1.2 também. E aí, eu tô no lucro. Então, aqueles que não conseguiram abrir a foto aí, porque não lembraram de escovar os dentes. Já tem meio ponto. Ah, já tem. Vocês são engraçados. Que saudade da sala de aula. Que dava para falar bobeira. Aliás, que dava para ver vocês fazendo cara de paisagem. Agora nem isso consigo ver. Y é igual a C que multiplica x ao quadrado. Eu não quero verificar se elas são trajetórias. Eu quero encontrar uma curva ou uma família de curvas que vai formar pontos de intersecção cujas tangentes formam 90 graus entre si. Ou seja, uma família de curvas ortogonais. Então, para isso, o primeiro passo que estava lá no macete é isolar a constante. Então, a constante é igual a y dividido por x ao quadrado. Beleza. O próximo passo é lembrar lá na álgebra, coeficiente angular de uma reta vezes o coeficiente angular de outra reta é igual a menos 1. Se o produto dos coeficientes angulares, que é o que multiplica o x na equação da reta, for igual a menos 1, eu digo que aquelas duas retas formam entre si 90 graus. Agora, se eu dividir aqui, eu terei que M1 é igual a menos 1 sobre M2, que é o que estava no slide anterior, que ele fala que y' da trajetória ortogonal é igual a menos 1 sobre y' da curva analisada. Lembrando que a derivada, a representação da derivada é o coeficiente angular. A derivada é a taxa do crescimento ou decrescimento. E quem determina essa taxa é o coeficiente angular. Quanto maior, mais rápido cresce. Quanto menor, mais lento cresce. Se é negativo, decresce. Então, a derivada primeira, ela nos dá sempre o coeficiente angular. Essa é a interpretação da derivada primeira. Assim como a interpretação da integral é a área, a interpretação básica da derivada é a taxa de variação. A taxa de variação, coeficiente angular. Então, só substituir aqui pelas derivadas. Agora sim, crianças, eu venho aqui e derivo a minha equação. Como nós temos que y é igual a c que multiplica x ao quadrado, então y' é igual a 2cx. Porém, lá no slide anterior, eu vou escrever de novo,
nós definimos que C é igual a y sobre x ao quadrado. Nós viemos aqui, isolamos o C. Então, substituindo na derivada, nós teremos que y', que vai ser o y da curva, é igual a 2 y sobre x ao quadrado, que multiplica x. Simplificando o x de cima aqui com o de baixo, nós teremos que y' da curva vai ser igual a 2, que multiplica y sobre x. Beleza, achamos o coeficiente angular da curva, isolando a constante. Na primeira aula de DO, que a gente teve presencial, eu ensinei também métodos de isolar a constante. Se pegarem lá atrás, nos alfarrábios de vocês vão retomar. Essa aqui é simples, não precisa fazer mágica. Eu só venho ali, dividir e pronto. Agora eu vou jogar na fórmula de ortogonalidade. Y' da curva, tangente da trajetória, é igual a menos 1 sobre o y' da curva, que é 2y sobre x. Então aqui vai ficar 2y sobre x. Aplicando propriedade de divisão, eu vou ter que dy sobre dx, no lugar de escrever y'. Eu vou omitir o t aqui do lado, mas no final a gente sabe que é da trajetória. E aqui vai ficar menos x sobre 2y. Agora, multiplicando o cruzado aqui, nós passaremos a ter 2y dy igual a menos x dx. Integrando os dois lados, nós teremos como solução y ao quadrado, que vai ser igual a menos x ao quadrado sobre 2, mais uma constante. Essa é a solução, mas dá para a gente ajeitar um pouquinho ainda. Eu vou deixar isolado a constante, então vai ficar y ao quadrado mais x ao quadrado sobre 2, que é igual a uma constante. Agora, valendo uma nota lá na média, essa equação que eu encontrei, ela nos pontos de intersecção, ela forma trajetórias ortogonais com aquela curva dada, que era y igual a c vezes x ao quadrado. Agora, a pergunta essa trajetória ortogonal, essa família ali de curvas que eu achei, família por quê? Se mudar o valor da constante, eu tenho uma curva mais achatada, mais alongada, e assim vai. Não tenho definido quem é essa constante. Que figura geométrica forma a equação que eu encontrei ali? Uma elipse? Uma elipse. E ela é estendida no eixo X ou no eixo Y? Ela é mais longa. Ela é mais longa no eixo Y, porque o que está dividindo o Y é maior do que o que está... É menor, perdão, do que está dividindo X. Ah, não, ela é estendida no eixo X. Eu falei o contrário, tá? O coeficiente que está embaixo é maior, então ela é mais alongada no eixo X, perdão. Garotada, se vocês pegarem essa equação aqui, x ao quadrado mais y ao quadrado sobre 2 igual a c, e compararem com a equação dada, y igual a cx ao quadrado, em que y igual a cx ao quadrado é uma família de parábolas que elas vão depender, a concavidade delas é para cima, se o C for positivo. E dependendo do valor do C, ela vai ser mais afunilada, mais aberta. Se o C for negativo, então a parábola, todas elas têm o centro na origem.
Então, as parábolas vão ser voltadas para baixo. Então, o enunciado do problema ficou bem feito. Ele vai ter essa cara. Vão ser parábolas com cavidade voltada para baixo ou para cima, dependendo do valor da constante. Agora, a solução que nós encontramos, que é y ao quadrado mais x ao quadrado sobre 2 igual a constante, é uma família de elipses, parábolas. De elipses. Deixa eu ver se pega o amarelo. Que, dependendo também do valor do C, elas vão estar aqui, ó. C, elipses aqui, maiores, menores, e assim vai. Dependendo do valor do C. E nesses pontos de tangência, crianças, aqui, eita, fica lá, aqui, qualquer ponto de tangência aqui, todos eles, tá? Eu vou marcar um. Eles vão formar 90 graus com aquela curva. Alguma pergunta, garotada? Olha que lindo que ficou meu desenho. Eu vou parar por aqui, então, a aula e vou conversar um pouquinho com vocês. Deixa eu encerrar a gravação aqui. O Matheus, ele tá quase dormindo, coitado.